Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a limpeza emocional altera a sua frequência vibracional. Então, a limpeza emocional altera a sua frequência vibracional. O que é frequência vibracional? É a frequência que nós emitimos, tudo que falamos, sentimos, pensamos, principalmente, fazemos nossas ações, tá? Reações, ações, reações, tudo isso é uma somatória à frequência vibracional, tá? Então vamos lá, vamos começar apresentando a ferramenta. Nesse vídeo eu sempre estou apresentando, falando um pouco mais dessa ferramenta. Meu nome é Rose, trabalho com limpezas emocionais, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que limpa, a palavra certa é transmuta as nossas emoções. Ela limpa, transmuta as nossas emoções que nós reprimimos durante todo o dia, durante toda a nossa experiência aqui nesse mundo. Então, todas as situações que nós vivenciamos, a gente guarda, reprime, muitas vezes reage, mas ainda reprime essas emoções. As emoções negativas vão para o nosso inconsciente, entende? Só que elas são invisíveis aos nossos olhos. A gente só sente, mas a gente não vê. Então, por não ver, a gente não dá atenção para essas emoções. E são essas emoções negativas que criam mundos na nossa vida, que criam o caos na nossa vida. Tem a desordem, o caos, a bagunça. E a gente acredita que passa por uma situação traumática, a gente fala dessa situação, ordena as ideias, dá um perdão para outra pessoa, um perdão entre aspas, mas a gente não visitou essa cena direito, a gente não olhou para ela. E essa ferramenta, ela visita a cena e limpa, transmuta pela raiz. Ela retira a energia, a frequência, a vibração da situação pela raiz. Ou seja, você vai ter uma nítida sensação, muitas das vezes, que você não teve essa experiência. Você vai dar o perdão total, absoluto para a pessoa. Quanto mais você limpar essa cena, quanto mais você visitar uma cena de dor, você vai ter a sensação de que você não passou e você vai dar o perdão natural. O perdão, ela flui naturalmente, por quê? Você visitou a cena, relatou toda a cena do começo ao fim, tocando nos pontos, e aí essas energias de baixa frequência que estavam contida, elas serão transmutadas, entende? Então você vai curar essa cena de dor, você vai ficar em paz quando você conta essa cena para você mesma, e o perdão flui natural com a pessoa lá dentro, porque você vai falar não só da situação que você viveu, mas você vai falar da situação, o seu ponto de vista em relação à pessoa. De tudo que você estiver sentindo na cena, você vai falar para você. Alguém vai ficar sabendo? A pessoa vai ficar sabendo? Não, ninguém fica sabendo dessa limpeza emocional. Se você for fazer sozinho, é só você com você mesmo. Quanto mais cenas, quanto mais vezes você visitar a cena, mais curada você fica desse trauma. Ninguém fica sabendo. Em menos de uma hora você consegue dar conta dessa cena. É claro que no começo demanda muita paciência, muita persistência, muita dedicação, muito compromisso com você mesmo, porque você vai dando com emoções negativas, de baixa frequência, tá? Elas são difíceis de lidar. Então, você tem que ser muito determinada em se curar, tá? E você pode entregar essas situações profundas de dor para o terapeuta, ele ajuda muito nessa hora, mas na época, no meu caso, o dinheiro, por causa de muitas situações negativas que eu tinha no meu inconsciente, o dinheiro evaporou na época que eu mexi nisso, tá? Então eu não conseguia encontrar um terapeuta, eu comecei a fazer sozinha mesmo, e foi muito difícil isso, mexer nessas dores profundas sozinha, mas eu consegui, deu para dar conta. Só que daí, quando foi diminuindo a intensidade da negatividade que eu mexi, o dinheiro foi aparecendo, e aí eu contratei um terapeuta por 14 sessões. Nessa somatória de limpeza emocional, comigo, porque o meu primeiro trauma foi no nascimento, tá? Então, logo no nascimento, eu tive, o braço se deslocou,
aí desencadeou outros traumas. E aí, conforme eu fui limpando essas situações, a frequência foi se alterando, e aí eu fui encontrando dinheiro, eu paguei, e eu fui ficando melhor, fui ficando mais em paz. Todo esse processo durou 5 anos comigo, porque eu quis saber de verdade o que estava por trás dessa ferramenta. E eu sentia que cada cena que eu limpava, eu ficava mais em paz, entende? Eu falei, não, não. Daí eu fui vasculhando, só que no meio desse processo vem o desânimo, vem pensamentos negativos, vem a preguiça. E todas essas emoções, pensamentos negativos, emoções que vêm durante o processo, vêm dessas limpezas emocionais, que elas não querem serem, ser transmutadas, entende? Elas são desobedientes mesmo. Então, vem a preguiça, vem o medo, vem insegurança, vem vozes, vem um monte de coisa negativa. Mas aí eu fui batendo cabeça, fui teimosa e fui sendo guiada também. E aí eu fui conseguindo chegar no objetivo de limpar todas as experiências negativas, intensas que eu vivi ao longo da minha vida, dessa vida, tá? Eu posso garantir que é um resultado 100% eficaz, mas demanda um compromisso com você mesmo, tá? Então, essa ferramenta, ela limpa o trauma pela raiz, os pensamentos negativos que são atraídos nessas experiências traumáticas, elas se dissipam, a sua visão de mundo se altera muito, você passa a ter a visão de mundo de si mesma e da outra pessoa mais positiva, você fica mais positiva, entende? O seu corpo vai ficando mais saudável, entende? Conforme você vai limpando, é um processo, tá? Não é uma cena só, não, foi várias, foi uma cena atrás da outra. Aí eu cheguei num lugar de paz na mente, entende? Então eu posso te dizer que você chega nesse lugar, ter paz nos pensamentos. Os pensamentos negativos, não, aqueles que estão alinhados aos seus traumas, eles se dissipam completamente. Ou seja, tudo que você for fazer, você faz com mais segurança. Você não é atrapalhado, você não fica confuso, você não fica na comparação ou inseguro, entende? Você fica mais alinhado, mais seguro, mais confiante, mais alegre, mais feliz. O seu corpo fica mais saudável. Você levanta de manhã cedo mais disposto, com mais energia, tá? Porque o seu corpo está restabelecido, voltou à saúde perfeita. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício dessas limpezas emocionais. Aí você fica mais saudável, mais disposto, mais criativo, tá bom? E esse é o processo da ferramenta EFT, limpar pela raiz os traumas, as experiências negativas que você viveu, te deixando mais em paz, mais alinhado, mais seguro, tá? Abrindo o tema, o que eu posso dizer? Voltando, repetindo o que eu disse no começo, frequência vibracional é a soma de tudo que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós falamos, do que nós reagimos, do que nós agimos. Então, toda ação, toda reação, todo pensamento, toda emoção, tudo isso, a somatória de tudo isso é a frequência vibracional. E o universo, ele é baseado em frequência, energia e vibração. Então, toda frequência que você emite por eletromagnetismo, a somatória que você vibra, né? A somatória que você vibra, você atrai, sintoniza situações e pessoas alinhadas com aquilo que você está vibrando, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou me colocar como exemplo para deixar um pouco mais claro. Então, no meu caso, eu tinha um X de frequência vibracional. Eu tive trauma logo no nascimento, ao nascer, bebezinho, meu bracinho se deslocou, virei na barriga da mãe, meu braço se deslocou, foi um trauma grande aí, e eu visitei essa cena várias vezes para curar. Depois, nos 3 meses, tive um trauma intenso, e aí fui desencadeando traumas atrás de traumas, situação difícil atrás de situação difícil. Sintoniza, atrai, entende? E isso foi até a adolescência. Tá? Então, sabe quando você não espera e a situação negativa acontece com você? Então, foi o que aconteceu comigo. Então, na adolescência, quando chegou na adolescência, eu lembrei, veio uma situação agora, e eu vou partilhar com vocês. Eu era
Eu estava mergulhada na carência, na tristeza, na solidão. Só que eu não deixava transparecer. Eu sentia isso dentro de mim, uma carência, uma falta muito grande. Mas eu tinha sempre uma amiga, uma prima comigo, eu estava sempre do lado dela, ela também estava na mesma frequência, porque a gente, semelhante por semelhante, as nossas pessoas que estão em volta, né? Ela também vibrava baixo. E aí a gente resolveu sair no bairro uma vez na adolescência e resolvemos dar uma volta no bairro. Aí veio um rapaz, um dos amigos dela, colegas, e chamou a gente para dar uma volta de carro. E eu não lembro a marca do carro, eu não sei se era um Fusca. Ele chamou a gente para dar uma volta de carro na adolescência. E por mais que eu tinha uma frequência baixa, muito baixa, eu vibrava na vergonha, entende? Eu tinha muita vergonha do mundo, das pessoas, tinha medo, tinha vergonha. Então eu ficava muito quieta, né? Eu só ficava lá do lado da minha prima e ela dizia: Ah, vamos dar uma volta de carro, ele vai levar a gente para dar uma volta no bairro. Eu falei: ah, então tá bom. Nick, ele pega o carro, ele entra, a gente entra atrás. Eu não sei quem entrou ali do lado dele. Eu sei que a gente entrou atrás e ele andou no bairro. Eu sei que ele acelerou o carro de uma tal forma que eu só fui ver que ele freou com tudo. E aí, que ele freou com tudo, ele fez uma pirueta. O nome disso se chama cavalinho de pau. Quando eu me vi, eu estava dentro do carro, o carro virou assim. E eu lá dentro. Ai, gente, não aguento contar isso. Quando eu vi o carro virando lá dentro e eu falei assim, eu não acredito que ele fez isso. Aí eu saí do carro, ele, olha que legal, os meninos vibrando, nossa, achando que estava fazendo o máximo. E eu não, eu sempre fui um pouco mais conservadora, mas a minha frequência estava baixa, alinhada dos meninos ali, eles queriam chamar atenção de alguma forma, da minha ou da minha prima. E aí a gente saiu do carro, eu saí meio tonta dali. Aí eu falei assim, eu não acredito que ele fez isso. E podia tudo acontecer, podia dar errado ali. Entende? Podia dar errado, né? A gente podia cambalear no carro. E é isso que eu falo. Quando a gente tem uma frequência muito baixa, a gente sintoniza pessoas e situações negativas, entende? E não só essa do cavalinho de pau, que o rapaz deu um cavalinho de pau com a gente ali dentro, mas tantas outras situações que eu tenho para contar que eu vivi, assim, experiências surreais, sabe? E hoje eu dou risada, assim, mas na época eu não gostei, não. Eu fiquei pensando, falei, eu não acredito que ele fez isso. Sabe quando eu era meio lenta no pensamento? Até a lentidão em mim era muito forte, muito intensa, era muito negativa, muito lenta. Então, eu vibrava na vergonha, eu vibrava na escassez, na falta, na carência absoluta. Eu, eu vivia de migalhas de amor. Então, quem me olhava, quem dava um olhar para mim já era casamento, sabe? Então, eu fazia de tudo. Eu fazia para receber atenção. Eu dava presente para receber atenção, entende? Eu fazia de tudo pelo outro para receber o afeto do outro, entende? Isso que era migalhas de amor. Eu queria chamar atenção de alguma forma, receber o amor de alguma forma. Isso na adolescência. O meu comportamento era esse, sabe? Fora as situações negativas que estavam assim em minha volta o tempo todo. Eu não podia pôr a mão no cachorrinho, que alguma coisa de errado acontecia, sabe? E aí eu tive que passar por todo o processo de limpeza emocional. Então, todas essas experiências que eu tive, que eu vivi, eu coloquei nas limpezas. E nessas limpezas, eu fui me sentindo mais em paz. Então, essas experiências negativas que eu vibrei no medo, essa experiência no susto, né, no medo, outras situações que eu vivi na culpa muito intensa, eu me sentia culpada por alguma situação negativa, nossa, eu pegava a culpa para mim o tempo todo. Então, essas situações negativas eu visitei cena por cena, todos os dias, e fui limpando. E o que eu fui sentindo? Que a minha frequência ela foi se alterando, ela foi se elevando. Ou seja, pessoas que estavam, ficavam em minha volta, no meu ciclo de amigos, todos se dissiparam, todos foram embora. Entende? Pessoas que até eu queria muito bem, hoje eu não consigo mais
estar perto dessa pessoa, conviver como eu convivia antes com essa pessoa, porque a minha frequência mudou, se alterou. Para essa pessoa, por mais que a gente esteja muito bem, é insuportável viver comigo. É ruim falar isso. No livro do Eckhart Tolle, ele fala assim, quando a pessoa está muito em paz, quando ele está muito alinhado, a outra pessoa negativa, ela se sente desconfortável ao estar do seu lado, entende? Porque não porque você seja uma pessoa difícil, pelo contrário, você é fácil demais. Mas o ego, essas emoções negativas, elas elas criam o caos, elas se repulsam, entende? Então ela se afasta. Então, algumas pessoas que eu tinha relacionamentos no passado se afastaram e hoje eu atraio outros relacionamentos, outras pessoas, porque houve uma alteração da minha frequência, entende? Então eu atraio outras pessoas, outros relacionamentos, não mais aquelas que eu tinha no passado. Então, a limpeza emocional, ela sim, ela altera a sua frequência vibracional. Então, muda o seu pensamento, muda as suas ações, muda as suas reações diante de situações, porque você limpou toda a informação de dor que você teve ao longo da sua vida, entende? Então, eu visitei as situações do meu nascimento, de abuso, de assédio, de bullying, de carência, de traição, de rejeição, de abandono, eu me senti abandonada muitas vezes, de solidão, de então, infinitas situações de dor que eu vivi, eu visitei todos os dias, cena por cena. E numa dessas limpezas, eu lembro que chegava no final do ano, eu falava, nossa, mas eu me sinto mais em paz com isso. Eu conheci essa ferramenta em 2020. Em 2021, no final do ano, eu já estava me sentindo um pouquinho mais em paz. 2022, eu falei, nossa, eu nunca senti isso. Eu lembro que eu estava observando o meu internamente, assim, a minha emoção, sabe? Eu lembro que a cada ano que eu passava, eu falei, essa ferramenta é muito funcional. Ela é muito funcional. Porque eu estou sentindo, eu vibrando na paz, eu ficava na paz mesmo, sabe? Só que daí foi abrindo outras situações, aí eu continuei, sabe? Eu fui continuando, continuando, limpando, limpando, até que desencadeou outras situações, aí eu fui limpando. Mas até agora, hoje, até hoje, utilizo da ferramenta EFT, porque a gente tem as experiências dessa vida, e para algumas pessoas, ou, né, pode surgir experiências de outra vida, de uma vida passada, tá? Experiências de um relacionamento passado, de uma vida passada. Então, pode surgir, eu já vi casos de pessoas lembrar de uma vida passada e limpar isso também, tá? Então, quanto mais você limpa as experiências dessa vida mesmo, você vai ficando mais alinhado, mais em paz. Aí, quando a sua frequência se eleva, que a sua verdade absoluta é a consciência, você é a consciência infinita. Então, quando você cura suas experiências que estão armazenadas no seu inconsciente, você desbloqueia, é como se você estivesse desbloqueando os nós, os vínculos energéticos negativos que você tem com as pessoas em sua volta. Quando você limpa, desbloqueia os vínculos, você fica livre, você fica leve, você fica alinhado com o todo, com a fonte, com Deus, com o todo, com a divindade que habita em você, um eterno, né? Então, você fica alinhado a isso e você fica mais feliz, mais seguro, mais confiante, entende? Então, aí você passa a ter mais ideias, mais criatividade, você é impulsionado a entregar o seu conhecimento, você é impulsionado a fazer aquilo que você vem fazer. Não necessariamente você precisa mudar de emprego. Aonde quer que você esteja, você vai fazendo as suas limpezas emocionais e vai entregando o seu melhor às pessoas, tá? E quanto mais você for entregando o seu melhor, o universo ele vai te dando o melhor, entende? Então entregue tudo, faça o melhor pelo outro, dê o seu coração a outra pessoa. Quanto mais você entregar o seu melhor, o todo, a fonte, Deus, o eterno, ele vai te dar o melhor, entende? Eu lembro que eu estava no processo de autoconhecimento e eu comecei a pesquisar nas redes sociais livros, o YouTube, né, que é uma fonte de onde a gente pode aprender muito, muita gente entregando conhecimento, Instagram também.
E eu lembro que as pessoas, elas seguravam, elas retinham algum conhecimento, elas queriam dar cursos, e aí, para garantir o sustento delas, elas retinham informações para dar somente para as pessoas do curso, sabe? Acho que até hoje muita gente faz isso. Só para as pessoas do curso elas davam essa informação. E no meu caso, eu falava, eu fui entregando tudo. Tudo que vinha para mim, eu fui entregando, fui entregando, fui entregando, fui dando. E hoje eu posso te garantir, tudo que você tiver de bom, de melhor, de verdadeiro, entregar para outra pessoa, o universo ele vai te sustentar, ele vai te dar mais. Nada vai te faltar. Nunca nada vai te faltar enquanto você estiver entregando. Porque é a lei do dar e receber. Entende? Primeiro você dá, aí você vai recebendo. Conforme você vai dando, você vai recebendo. Aí teve no livro Um Curso de Milagres, uma pessoa que falou assim, seja como uma flor, que ela emite, ela entrega o seu perfume constantemente, entende? E aí você é impulsionado, vem uma pulsão interna, uma vontade de entregar. Aí você vai entregando o seu melhor, aonde quer que você esteja, seja trabalhando numa padaria, seja porteiro de prédio, seja frentista, seja trabalho em loja, gerente de loja, trabalho em shopping, seja onde quer que você esteja, vai entregando o seu melhor, que o todo vai te sustentando e vai te dando o melhor, tá? E aí a sua frequência, por alterar, após as limpezas, no processo da limpeza emocional, a inteligência infinita vai mudar, você vai percebendo que muitas pessoas vão se afastando de você, elas vão se afastando, você pode sim mudar de emprego, tá? Automaticamente você vai encontrar outro lugar para trabalhar, pode acontecer isso sim, tá? Mas só que não vou te para cada pessoa é uma forma, tá? O todo Deus que sabe muito mais, né? E a divindade que habita em você que sabe que vai te guiar, entende? Dentro de você existe o divino, o eterno, o Deus mesmo, né? Então é ele que vai te guiar, ele que vai ser teu guia. E aí você pode mudar de emprego, sim, você pode ganhar salários melhores, o dinheiro pode fluir, os relacionamentos podem fluir. Quanto mais você curar os seus relacionamentos também, eu passei por um processo de limpeza de todos os relacionamentos machucados que eu vivi. Eu curei situação por situação, pessoa por pessoa. Hoje, eu sou muito grata a essas pessoas que eu conheci no passado, que elas me ajudaram a me curar. Então, tem um livro, Um Curso de Milagres, dizendo quanto mais gratidão você se sentir pela outra pessoa, mais você vai ser preenchida do amor de Deus, divino do todo. E esse preenchimento, não é com essas palavras que foi dito no livro, mas o que eu posso dizer é, quanto mais você for grato ao outro que passou pela sua vida, mais você der o perdão a ela, mais você vai ser reabastecida de amor dentro de você, mais o amor vai vibrar, porque essa é a sua verdade absoluta, é essa a sua verdadeira natureza, entende? É amor, é harmonia, é a paz. Quanto mais você der para outra pessoa o perdão, o amor verdadeiro, bons pensamentos em relação a outra pessoa, mais você vai vibrar dentro de você a harmonia, a paz, a abundância, a criatividade, a alegria. E aí você vai entregar isso. Tudo que você tiver dentro de você, você vai entregar incondicionalmente. E nada vai te faltar. Nada vai te faltar. E aí, aquelas migalhas de amor que eu vivia pedindo para o outro, fazia para receber um sorriso, um obrigado, um abraço que eu queria muito, hoje eu não preciso, porque hoje eu sou preenchida do amor divino de Deus, que habita dentro de cada um. O amor de Deus habita dentro de você nesse exato momento. Mas o que impede você acessar, ter essa sensação divina dentro de você, essa alegria, são essas experiências negativas que você tem no seu inconsciente, que você vibra isso, você fala isso o tempo todo, você atrai situações e pessoas na mesma frequência que você, entende? E aí você fica nesse ciclo de baixa frequência. É só você fazendo essa limpeza emocional, mexendo na raiz, para você levar a sua frequência para tudo na sua vida mudar, tá? Não adianta só ter pensamentos positivos, não adianta só dizer que perdoou, porque o universo ele é frequência, energia e vibração. É fato. Ali não passa nada. E se você estiver vibrando no ódio, na falta de perdão,
vai estar registrada ali. É só você abrir a cena, você vai sentir, tá? A falta de perdão, o ódio por alguma pessoa. E a limpeza emocional cura isso. É só você falar, pega a cena, olha para a cena, avalia a cena, gradua de 0 a 10 a emoção que você sente ao olhar para a cena, faça a frase de preparação, que aqui, mesmo que eu esteja, que eu passei por essa situação, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente, e vai relatando a cena e tocando nesses pontos, ó. Então, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na clavícula e na altura do sutiã. Faça 3 rodadas, pare, avalie a cena de novo, observe as suas emoções, refaça a frase de preparação, faça essas mesmas perguntas e vá fazendo esse roteiro, né? Até zerar a situação. Qual que é zerar a situação? Na cena, na mente, você vai se distanciar da cena, você vai estar longe da cena, não vai estar mais dentro, ela vai estar cinza, e para muitas pessoas, a pessoa que está dentro da cena, ela vira e sai, para outras, ela vai dar um sorriso de perdão, e para outras, essa pessoa ela vai desaparecer dali, da sua mente. Ela vai desaparecer. Você tem consciência que passou pela situação, mas você não vai sentir mais a dor do trauma. Você vai ficar mais em paz, mais alinhado, mais feliz, porque essa é a sua verdade absoluta, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com as pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!